sou Bianca Filadelfo, aluno do 7º ano do Colégio Sementes do Espírito Santo. Boa noite, eu sou Caio Marcelo, aluno do 7º ano do Colégio Sementes do Espírito Santo. Sejam bem-vindos à primeira edição da TV Sementinha de 2022. Preparamos inúmeras novidades para vocês. Está imperdível, fiquem atentos na telinha. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, age com teu poder, restaura nossas forças e nos levante para vencer. Vamos à charada bíblica da noite. Quem acertar ao final concorrerá a brindes personalizados do colégio. Quem souber a resposta, mande mensagem para o número que está aqui na telinha com identificação. Vamos à charada. Olá, meus amigos. Eu sou Sofia, aluna do 3º ano do Colégio Sementes do Espírito Santo, e trouxe para vocês uma charada bíblica. Alguém pode me dizer qual é o autor dessa passagem? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. A resposta deve ser enviada para o WhatsApp 014 99707 8095 com nome completo. Quem acertar concorrerá ao final a lindos prêmios. Agora, vamos às notícias. Eu sou a diretora administrativa do Colégio Sementes do Espírito Santo e trouxe para vocês hoje um questionamento. Por que uma escola confessional católica para os nossos filhos? Diante da total inversão de valores que estamos presenciando na sociedade atual, vem despontando no interior do estado de São Paulo inúmeras escolas genuinamente católicas. Além do nosso Colégio Sementes do Espírito Santo, podemos citar o Colégio Santo Agostinho de Ourinhos, o Colégio São José de Itaporanga e o Instituto Regina Celli de Jaú. O nosso material é escolhido de forma criteriosa e é isento de ideologias contrárias à fé cristã. Esse é um ponto fundamental. Outro ponto fundamental é que são cultivados valores humanos como a solidariedade, o respeito, o amor ao próximo, a honra, o perdão e a honestidade. Incentivamos também o cuidado com o meio ambiente como obra de Deus e nossa casa comum. Porque além das matérias comuns a toda a escola, temos como diferencial o estudo da Palavra de Deus, com vistas a aplicarmos os ensinamentos de Cristo no decorrer de nossa vida pessoal e profissional, contribuindo para sermos seres humanos melhores e que vão fazer a diferença na comunidade. Porque alimentamos o amor à pátria como terra que nos foi destinada por Deus. E principalmente porque colocamos Deus e seus desígnios como prioridade na vida deles, de forma a entenderem qual é o seu verdadeiro lugar e missão no seio da comunidade. Formamos profissionais de excelência, porque além de um conhecimento humano ímpar, também se aprofundam nas coisas do alto, dando destaque em qualquer setor que venham desempenhar suas funções. Venham ser uma sementinha vocês também. Essas previsões da relatividade geral são bastante permissivas no que diz a respeito às abordagens que físicos teóricos podem usar. Por exemplo, eles podem criar métricas para descrever coordenadas matematicamente, e dependendo do caso, uma métrica pode ser mais útil que a outra. No caso dos buracos da minhoca, normalmente os teóricos usam a métrica de Schwarzschild
que não é exatamente famosa por apresentar estabilidade em singularidades de buracos negros. Por exemplo, a métrica de Schwarzschild ainda é muito importante, porque foi através dela que muito sobre buracos negros foi descoberto, mas ela se comporta mal de uma determinada distância do buraco negro. O raio de Schwarzschild também é conhecido pelo nome mais popular, horizonte de ventos. Bem, se o buraco de minhoca teórico é possível através da própria métrica de Schwarzschild, o que a matemática diz sobre uma partícula que tenta atravessá-lo? O resultado padrão é que o objeto seria instável e desapareceria antes mesmo que você tivesse uma chance de pular nele. Isto se conseguirmos chegar no local. Por outro lado, o físico Pascal Coiran, da École Normale Supérieure de Lyon, na França, tentou usar a métrica Eddington-Finckley para calcular o que aconteceu perto de um hipotético buraco de minhoca. Seu artigo mostra que nessa abordagem, uma partícula poderia cruzar o horizonte de eventos, entrar no túnel do buraco de minhoca e escapar pelo outro lado, tudo em um tempo finito. A métrica Eddington-Finkelstein não se comportou de maneira maluca ou se quebrou, como aconteceu com a métrica de Schwarzschild. Antes que alguém se anime, isso não significa que os buracos de minhoca, se existirem, são estáveis. A relatividade geral e suas métricas são sobre a gravidade e deixam de fora outras forças da natureza, como o calor e a energia. O estudo também não implica que a métrica é melhor que a outra, apenas se comportam de maneira diferente em um sistema bastante permissivo. Nem sempre os resultados correspondem à realidade, e sim a possibilidades. Dito isso, o estudo é interessante por mostrar que outros métodos podem resultar em buracos de minhoca estáveis, abrindo caminho para estudos de mais possibilidades. Everybody ready to say goodbye to our solar system, to our galaxy? Here we go. Novo instrumento da NASA para a prevenção de erupções vulcânicas. A espaçonave Cygnus NG-17 entregou recentemente à ISS uma carga muito diversificada e valiosa, sendo certo que dentro dela fora um protótipo de instrumento que pode vir a facilitar o monitoramento da atividade vulcânica e da qualidade do ar. O instrumento NACHOS usará uma câmera hiperespectral compacta para localizar fontes de gases em áreas tão pequenas quanto 400 metros quadrados. Se for bem sucedido, NACHOS será o menor e mais alto instrumento de alta resolução no espaço dedicado ao monitoramento de traços de gases atmosféricos, como dióxido de enxofre, SO2, e dióxido de nitrogênio,
abrindo caminho para futuros sistemas de observação da Terra, que não só ajudarão a prever erupções vulcânicas, mas também poderão monitorar a qualidade do ar em torno às cidades, bairros e até mesmo as usinas individuais. Um vulcão adormecido que está acordando pode emitir SO2 antes que haja qualquer atividade sísmica detectável. Isso nos dá a chance de identificar um vulcão potencialmente em erupção antes que ele realmente exploda. Vestígios atmosféricos de fontes naturais e humanas fornecem aos cientistas insights únicos sobre a grande variedade de sistemas terrestres. Por exemplo, o dióxido de nitrogênio, muitas vezes produzido pela queima de combustíveis fósseis, impacta negativamente a saúde humana e pode servir como rastreador para o dióxido de carbono, um gás efeito estufa que contribui para a mudança climática, que resulta na atividade humana. Quando reconhecemos que esses gases estão presentes e pode-se localizar suas fontes em uma escala subquilômetro, temos a oportunidade de agir e minimizar os resultados negativos à saúde. Com apenas 6 kg e 3 metros cúbicos, o Nachos é bem qualificado para ser essa solução. Além da câmera hiperespectral ultracompacta, capaz de coletar dados de alta resolução, o satélite também usa algoritmos de processamentos a bordo, que reduzem tanto o tamanho de suas transmissões de dados quanto o tempo necessário para mandar essas transmissões à Terra. Mais potência e menos peso diferenciam o Nachos e o tornam um excelente candidato para futuras missões de rastreamento de gases atmosféricos. 5, 4, 3, 2, 1. We're creating something that will shift the way you look at the world. Technologies and 5G networks powering the next chapter in innovation. For communities, for economies, for the climate. This changes everything. When lights, signs, and cars are all talking, you'll know what's happening. Not just around you, but 5 blocks ahead. Don't stop. Go forward. It's the flow of the city. Go out into the world. Explore. Experience in new ways. Dive underwater or travel through space. Do what you want. You're no longer running blind into a difficult situation. I see robots helping us out. Get the clear picture from a safe distance. On another level, 5G brings power to our industries. Produce smarter, make conscious adjustments, and keep improving. We create technologies that let you view the world in a new light. Let's explore the 5G technology. Boa noite a todos. Hoje falarei um pouco mais sobre a nova tecnologia 5G. Tecnologia. Como a tecnologia 5G vai transformar a realidade no Brasil? Em novembro de 2021, ocorreu no Brasil o leilão de radiofrequência para as redes de tecnologia 5G. Apesar do atraso de mais de 2 anos do cronograma, o pregão resultou em uma boa arrecadação, um total de 47,2 bilhões. Agora, segundo a Anatel, o 5G deve estar presente nas capitais brasileiras até o final de julho de 2022. E com ele chega também
aos mercados a expectativa de que a conectividade no país estará mais acelerada e gerará oportunidades que ainda nem conseguimos imaginar. Mas o que é realmente o 5G? A quinta geração da internet móvel representa mais do que uma evolução na velocidade de capacidade de conexão. Isso porque a chamada 5G NR New Radio proporciona diversas melhorias, como Slinks, que promove um modelo de conectividade por fatiamento, ou seja, cria várias redes virtuais para cada tipo de serviço a ser utilizado. E toda essa inovação é possível porque o 5G se baseia em 3 fundamentos básicos: milestones, velocidade de 1 Gbps por usuário, baixa latência abaixo de 1 milissegundo, capacidade e densidade da rede que pode suportar até 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. É importante destacar que na fase inicial, muitas operadoras terão que utilizar a rede 5G no formato NSA, North Slound, cujo core núcleo central estará interligado ao sistema 4G, o que na prática significa que nesse estágio sua capacidade será parcialmente utilizada. A quinta geração só poderá ser plenamente aproveitada quando operarem em SA, standalone, ou seja, 5G puro. Outro diferencial da tecnologia 5G é que ela surge baseada nas estruturas de rede SDN, Software Defense Network e Cloud Computing, que apesar de serem mais complexos, diminuem os investimentos em equipamentos e reduz drasticamente o tempo de implementação. Com esses benefícios, é possível ter antenas 5G instaladas em luminárias de iluminação pública, bancas de jornais, em estruturas de prédios, shoppings e empresas. E o que esse modelo de instalação simplificada significa? Melhores condições de oferecer uma cobertura de internet móvel ampla e acessível a todos. Com a entrada de 5G, o Brasil abre as suas portas para investimentos de empresas globais em produtos e serviços que utilizam tecnologia. Segundo o estudo do IDC, International Data Corporation, encomendado pelo movimento Brasil Digital, há uma expectativa de que a rede 5G move até 22,5 bilhões em negócios até 2024. Desde o total, até 2,5 bilhões devem provir de investimentos de empresas brasileiras. Esse montante faz jus às boas perspectivas e à aderência do mercado brasileiro à tecnologia, com a possibilidade de entrada de produtos variados, que envolvem a inteligência artificial, internet das coisas, cloud, computing, realidade virtual e aumenta drones, entre outros. Como exemplo desses investimentos, podemos destacar a Intelbras, que de forma pioneira está desenvolvendo o CPE 5G no Brasil, em colaboração com a norte-americana Qualcomm. O produto que levará a conectividade 5G para dentro de residências, empresas e indústrias, que estará disponível no mercado após o segundo semestre de 2022, fornece conectividade de alta qualidade, velocidade e latência semelhantes à fibra óptica, sem a necessidade de cabeamento e instalação na última milha, last mile, utilizando assim implementações de comunicação digital e dispensando grandes investimentos de infraestrutura. A facilidade de instalação da infraestrutura e o modelo de fatiamento virtual da rede vão estimular a criação de inúmeras redes privadas no Brasil e, consequentemente, os investidores em novas soluções tecnológicas impactam diretamente na melhoria da economia brasileira. O 5G será a linha focal para a transformação da indústria 4.0, assim como para a digitalização de setores como agronegócio, mineração, o varejo, o governo, o TIC, entre outros. A tecnologia poderá promover inúmeras melhorias em nosso cotidiano. Um exemplo são os benefícios gerados ao cidadão com o aumento das cidades inteligentes no país.
por meio de uma gestão urbana mais dinâmica em importantes áreas, como segurança, fluxo urbano, iluminação, entre outras. Nas cidades, a rede 5G poderá ser instalada em semáforos e na sinalização de trânsito digital, e tudo poderá ser conectado a veículos cada vez mais autônomos, por meio de uma inteligência artificial rodando em Edge Computation. O trânsito se tornará muito mais seguro e confortável aos motoristas. Outro exemplo é a utilização do 5G no setor da saúde, que disponibiliza a realização de cirurgias agrobóticas à distância e o uso da inteligência artificial em diagnósticos médicos. Já na indústria 4.0, a tecnologia pode revolucionar o setor em todos os seus campos por meio de usos de ferramentas com sistema de IIoT, Internet Industrial das Coisas, robótica armazenando em nuvem e realidade virtual, que poderão promover uma nova era para a produção industrial, com mais agilidade, segurança e dinamismo. Quem atua no varejo também deve ser beneficiado, e muito, pela tecnologia 5G. Comerciantes poderão utilizar dados da realidade virtual VR ou de realidade aumentada AR com o objetivo de facilitar a visão do imóvel ou do produto que esteja à venda, possibilitando assim que seus clientes façam testes virtuais de maneira remota. Isso significa principalmente um aumento nas vendas online, por meio de um ambiente mais atraente e dinâmico e possibilidade de gerar mais negócios. Para que possamos aproveitar todas as vantagens da tecnologia 5G, é importante lembrar que o processo de implementação é complexo e precisamos de planejamento para garantir que todo o território brasileiro tenha acesso adequado à rede 5G, seja por rede SA ou NSA. As cidades precisam ter uma boa cobertura 5G para que a tecnologia entregue a experiência que os usuários tanto esperam. A quinta geração de conectividade da rede móvel ou tecnologia disruptiva que mudará a forma como interagimos com as pessoas e principalmente com as coisas por meio de serviços que alcancem todos de maneira rápida e segura. Em resumo, o 5G promoverá uma integração massiva entre dispositivos para beneficiar pessoas, indústrias, empresas de segurança patrimonial, cidades inteligentes e tantos outros negócios. Com a quinta geração de conectividade, nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Muito obrigado a todos. Emanuel Gregório, direto da minha casa para a TV Sementinhas. 2G, 3G, 4G. They've all revolutionized the way we live our lives. And Ericsson has been leading the way. So when it comes to 5G, it's easy to think it's just another G. Well, it's not. With 5G, things will be faster. And we mean a lot faster. With global mobile data traffic doubling every 18 months, the world's demand for high-speed connectivity increases every second. And that's where 5G comes in, by efficiently providing the capacity for massive data growth. So what does this mean for you? It means high-speed connections for everyone always. Fast and uninterrupted sharing, streaming, and browsing, so that you'll never have to fight for data, no matter the competition. But it's not only about speed. 5G will reduce latency to a minimum, making delays virtually impossible to proceed. It means elevating reality even further. It means fiber speeds without fiber at home, for everyone everywhere. And with network slicing technology, every connected service can get its own unique part of a 5G network, fully dedicated and guaranteed for each specific purpose. It means the Internet of Things on an industrial scale, making society more sustainable, increasing resource efficiency, connecting vehicles to
to get there both faster and safer. It means protecting the most vulnerable road users, detecting accidents before they happen, and helping save lives with dedicated networks for critical services. With Ericsson's leading 5G technology paving the way, the full potential of connectivity is becoming reality. Join us. Let's explore 5G. O Pedro Lucas, do ensino médio, foi conferir o tempo para 2022. Olá pessoal, eu sou o Pedro Lucas do Santos Filadel, falando do segundo ano do ensino médio. Quanto ao clima, tá muito difícil. Tempestade de areia que atingiu até o nosso Brasil, chuva de pássaros e o pior, até pedra espacial caindo na Terra. Tá muito difícil prever o tempo. Ah, eu desisto. Vem aí a primeira dica da noite para a charada bíblica. Olha, de volta. Trouxe uma dica para a nossa charada bíblica. O autor dessa frase, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Era conhecido como apóstolo das gentes, pois levou o evangelho de Cristo a inúmeros povos. Se você sabe a resposta, mande uma mensagem do WhatsApp para o telefone 014 99707 8095 com nome completo e concorrerá ao final a lindos prêmios. Chegou o momento da Palavra de Deus. É com o ministro José Luiz de Souza. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é José Luiz, sou aqui de São Paulo. Estou coordenando o grupo de oração Jesus é o Caminho. Estou também, por graça de Deus, coordenando o setor líder de evangelização da Diocese São Miguel Paulista. E pela graça de Deus, hoje estamos aqui para poder partilhar a palavra, viver como escolhido e não de qualquer forma. Então eu quero acolher a todos aí da TV Sementinha, todas as pessoas que irão ver esse vídeo, que Deus seja louvado pela sua vida, agradecer também, por vocês terem me dado esse convite. E eu quero então trazer a palavra para vocês, Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, Ele o cortará. E podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puro pela palavra que vos tenho anunciado. Permaneci em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Como o ramo, ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor,
como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelo Santo Evangelho sejamos libertos e curados de todo mal. Amém. Então hoje a palavra do Senhor diz que nós somos escolhidos. Escolhidos é o mesmo que dizer separado, né? Eu costumo sempre fazer assim uma colocação quando estou ali pregando, né? Animando esse povo de Deus. Eu costumo dizer que nós somos escolhidos, somos separados por Deus, né? Ser escolhido é ser separado de tudo aquilo que quer envolver trevas na nossa vida. Eu costumo também fazer uma pequena comparação para que a gente possa entender. Quando vamos à feira, quando vamos ao supermercado, quando a gente vê aquele monte de laranja, aquele monte de banana, aquele monte de maçãs, a gente não pega qualquer uma e põe no saco para poder trazer. A gente sempre vai e escolhe as melhores frutas, não é assim que você faz quando você vai ao mercado, quando você vai à feira? Assim também Deus faz conosco, Ele nos separa de tudo aquilo que é mal. Mas infelizmente nós escolhemos, né? Somos nós que fazemos as escolhas. E as escolhas sempre vai ter um peso ali na frente para cada um de nós. As escolhas que nós fizermos na nossa vida sempre vai dar a diferença na nossa vida. Quando escolhemos sempre o bem sempre também vai nos acompanhar. A nossa visão, ela vai sempre ser aberta para o lado melhor, porque já estamos vivendo isso dentro de nós. Então o que Deus hoje nos diz, né, através dessa palavra, é que Ele é a videira verdadeira e nós somos esse ramos das árvores. Então Ele diz aqui que todo ramo que não der fruto, Ele o cortará. Por que Ele cortará? Para dar uma chance a cada um de nós. E podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto ainda. Ou seja, aquele que não quer ficar ligado à árvore, que quiser ser desligado da árvore, ele vai também ser desligado do céu. E aqueles que buscam fazer as coisas certas, aqueles que buscam a graça de Deus, sempre Deus vai estar podando para que ele possa crescer e dar fruto ainda de melhor qualidade. E aqui ele vai dizer que nós já estamos puros pela palavra, a palavra que nós escutamos, deixamos vir ao nosso coração e começamos a viver essa palavra. Então Deus, Ele sempre está do nosso lado, dando esta oportunidade de crescimento a todos nós. E Ele vai dizer aqui, versículo 4, permanecei em mim. Porque às vezes conhecemos Deus, temos um momento de vivência com esse Deus, mas o difícil é permanecer, porque o mundo, ele seduz. E quando deixamos essa sedução, ou seja, a tentação do mundo, envolver-nos nas trevas, então vamos perdendo essa quantidade, essa porção de céu que Deus quer dar a cada um de nós. E Ele diz aqui, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Esta é uma promessa que Deus faz para cada um de nós. E a promessa de Deus, Ele sempre cumpre. E Ele vai continuar dizendo, o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. É o mesmo que você chegar, por exemplo, num galho de uma goiabeira e você cortar aquele galho e ali ele vai estar fora da árvore e você querer apanhar algum fruto. Não tem como. O galho precisa estar inserido à árvore para que todas as proteínas, as seivas venham para trazer frutos e frutos de boa qualidade. Então ele está aqui chamando a atenção. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. Não podemos dar frutos nenhum fora de Deus. Se não permanecerdes em mim, e ele vai aqui dar um ensinamento muito grande para nós. Eu sou a videira verdadeira e vós é os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então hoje aqui Deus está falando para mim e para você
que sem esse Deus Todo-Poderoso, nós podemos ter todas as alegrias que o mundo dá. Mas a gente tem que entender que essa alegria, ela é muito passageira. Essa alegria não é constante, essa alegria não é eterna. Agora, aqueles que confiam a sua vida a Deus, esses terão a alegria plena, a alegria que você vai deitar, vai acordar e ter a certeza que você é um amado de Deus, que você é um escolhido de Deus. Deus quer que eu e você viva nessa qualidade, viva nessa certeza, porque Ele dá para cada um de nós hoje aqui dizer que sem Ele nada nós podemos, e é uma grande verdade. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Então, para estarmos contidos nessa árvore, nessa boa videira, é estar com o nosso coração em Deus, para não sermos lançados fora. Então ele diz que todo esse ramo que é cortado, ele secará e hão de ajuntá-lo para quê? Para queimar. Para queimar, para dar um bom fogo. Então olha o que Deus quer para mim e para você. Quer que nós sejamos dele, que vivamos a esperança de todos os dias tê-lo e vivê-lo todos os dias. E ele continua no versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Então essa promessa que Deus faz comigo é uma aliança que ele faz com todos nós. É uma aliança de vida eterna. Ele sempre quer estar defendendo-nos, cuidando de cada um de nós. Então viver como escolhido é viver com essa certeza de Deus. Versículo 8 ele vai dizer assim: como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai nesse amor. Perseverar é todos os dias, é levantar, é acordar e perseverar nesse amor, mesmo que as dificuldades estiver nos seguindo, nos perseguindo, né? Precisamos escolher Deus na nossa vida. Escolher Deus, escolher ser de Deus é muito importante, porque à medida que nós fazemos essa decisão, o inimigo começa a se afastar de nós. Escolher as coisas do alto, escolher o bem, escolher a graça de Deus, escolher bons relacionamentos, isso também na nossa vida é importante, porque quando nós vamos nos ajuntando, nos associando com o mal vai fazendo parte da nossa vida, vai entrando no nosso cotidiano e muitas vezes a gente pensa que tudo aquilo é normal, mas não é normal, aquilo é anormal. Quando deixamos, né, esse mistério, né, do amor de Deus, da misericórdia de Deus de lado, o inimigo vai se aproveitando e vai se instalando em nós, né, vivendo como aqueles bonequinhos, né, agarradinho, vai grudando em nós. Então, escolher a santidade, escolher os sacramentos da igreja para a nossa vida é importante. Então, eu quero convidar você que está me ouvindo agora a escolher sempre Deus, a viver como um separado, não viver de qualquer forma, não deixar as coisas do mundo te seduzir, não deixar as coisas do mundo te envolver, não se envolver com as trevas, se envolver todos os dias com o sagrado. Como que a gente faz isso? Debaixo de uma boa oração. Sempre fazer um colóquio com o Senhor, falar com Deus e escutar Deus. Falamos com Deus, escutamos Deus e começamos a colocar tudo aquilo que Deus nos fala em prática. Então eu te convido você hoje a ser de Deus, a deixar que a graça do Deus Todo-Poderoso, do Espírito Santo, e a graça desse Jesus que deu a vida por nós, envolver a tua vida. Eu peço que você nesse instante abaixe um pouco a sua cabeça, para que nós possamos fazer um instante de oração. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, pelo poder de Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz, eu te peço, guardai, defendei, e mandai o teu Santo Espírito, Senhor, a todas as pessoas que estão vendo esse vídeo nesse instante. Pais, alunos, professores. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, que as graças do céu recaiam sobre a nossa vida e que o Deus Todo-Poderoso possa nos preencher nessa manhã, cuidar de cada um de nós. Senhor nosso Deus, que o teu sangue venha agora sobre a nossa vida,
para curar, para libertar, para santificar e para restaurar a cada um de nós. Senhor nosso Deus, que não sejam as nossas mãos em direção a esses teus filhos, mas que seja a sua mão chagada, a sua mão poderosa, a ir ao encontro de tudo aquilo que passa agora nessa mente, nesse coração. Senhor, apaga, Senhor, todos os dardos inflamados do inimigo, Senhor, que estão sobre a vida desses filhos que aqui estão assistindo agora. E derrame, Senhor, o teu sangue poderoso, a tua unção e a tua misericórdia sobre a vida, Senhor, dessas pessoas. Cuida, Senhor, de cada um deles. Que a tua misericórdia, Senhor, se instale em cada casa, em cada filho, em cada filha. Que o teu amor poderoso venha agora ao encontro de cada um desses filhos. Tudo isso eu te peço pelo sangue poderoso de Jesus Cristo, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja conosco, e Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, desça sobre nós, sobre as nossas casas, famílias, sobre o nosso trabalho de evangelização, sobre a escola, sobre a TV Sementinha, sobre todos os professores, pais, alunos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado pela oportunidade de partilhar um pouco da palavra. Que Deus seja louvado pela sua vida, por você que nos assiste. Um grande beijo, viu? E fiquem todos com Deus. Amém. Vem aí, entrevistada da noite, Valéria Lovison. Eu sou Bianca, aluna do 7º ano do Colégio Sementes do Espírito Santo. E hoje vou entrevistar uma farmacêutica bioquímica, Valéria Regiane Lovison Jerônimo. E vamos às perguntas. O que te levou a escolher essa profissão? Teve incentivo da família? Oi, Bianca. Oi, pessoal. Bom dia. O que levou eu a escolher essa profissão? Então, Bianca, a minha família sempre me incentivou a estudar. E como minhas duas irmãs mais velhas já eram da área da saúde, a minha irmã mais velha é médica e a minha outra irmã é enfermeira. Então, eu sempre tive esse contato com a área da saúde. E na época, a profissão farmacêutica estava em ascensão. Então, houve incentivo, sim, né, da minha família, e daí eu optei por ingressar nessa profissão. É um curso concorrido e difícil de ingressar? Então, Bianca, a concorrência é grande porque é um curso que a gente pode atuar em vários campos, em várias áreas. Mas hoje a média é de 9,9 alunos por vaga. E assim como qualquer outro vestibular, a gente tem que estudar muito para passar. Quais habilidades são necessárias possuir para ser uma boa profissional nessa área? Puxa, Bianca, né? As habilidades que um profissional precisa ter para trabalhar nessa área, né? Eu acho que a primeira coisa é ter empatia, né? Você atuar na área da saúde, você tem que ter muito amor ao próximo e você tem que ter o dom de servir, né? Então, eu acho que ser farmacêutico, trabalhar com o público, trabalhar na área da saúde, é você ter o dom de servir ao próximo. E para isso a gente precisa de muito estudo, muita dedicação, estar sempre atualizado, então participar de cursos, de palestras, de congressos, sempre estar procurando se aprimorar, porque é uma área que está em constante evolução. Você diria que o profissional nessa área é valorizado? Olha, um profissional nessa área, ele é valorizado sim, porque a importância social que ele tem para a saúde do país
é gigante, devido a diversas áreas do nosso campo de atuação e o quanto que a gente pode contribuir com a vida das pessoas e evitar com que as doenças evoluam, né, para uma área assim de difícil cura. Então, sim, é um profissional valorizado, e a gente também tem que se valorizar e saber da importância do nosso trabalho. Quantos anos de faculdade foi preciso para se tornar bioquímica? E quais as áreas pode-se atuar? Então, Bianca, a partir do ano de 2002, houveram mudanças na grade curricular do curso de farmácia. Então, hoje, a faculdade tem uma durabilidade de 5 anos para a gente se formar. No meu caso, eu fiz uma pós-graduação em análises clínicas e daí eu obtive o título de farmacêutica bioquímica. Os campos que nós podemos atuar são diversos. Então, no meu caso, laboratório de análises clínicas, o farmacêutico também pode atuar em farmácias e drogarias, farmácia de manipulação, homeopatia, indústria, laboratório de análises de água, banco de sangue, banco de leite, fármacos e medicamentos, acupuntura, farmácia integrativa, atuar na rede de apoio do SUS, né? Então trabalhar nas farmácias dos postos de saúde. São N campos, diversas áreas de atuação. Agora eu vou passar a vez para o meu colega de sala, Caio. É com você. Olá, eu sou Caio Marcelo, aluno do 7º ano da Escola Sementes do Espírito Santo. Agora vou fazer algumas perguntas para a senhora. O que você mais gosta na sua profissão? Oi, Caio, tudo bem? O que eu mais gosto na minha profissão é ajudar as pessoas, Caio. Isso não tem preço. Quais são os maiores desafios que você enfrenta no dia a dia? Então, Caio, os maiores desafios que a gente enfrenta no dia a dia é justamente lidar com as pessoas, né? É conseguir agradá-las, conseguir atender às expectativas delas. Então, nem tudo está no nosso controle. Às vezes a gente também depende de outras pessoas, né? Então, hoje em dia existe uma exacerbação da intolerância. Então, a gente precisa lidar com isso da melhor forma possível. Tem algo que você gostaria que fosse mudado? Se tem algo que eu gostaria que fosse mudado, Caio, eu gostaria que as pessoas não adoecessem, né? Eu gostaria que elas conseguissem se curar antes da doença chegar no campo físico. Esse seria assim, meu grande sonho, né? Eu queria viver da medicina preventiva, a gente fazer os exames, cuidar da nossa saúde antes de chegar no adoecimento. Quais mudanças mais revelantes a clínica sofreu após o início da pandemia? Então, Caio, as mudanças mais relevantes que o laboratório sofreu após o início da pandemia foram as restrições, né? Então, nós tivemos que fazer o distanciamento social, o uso de máscara, de touca, face shield, avental, além do que a gente já utilizava de paramentação, né? Então, propé, fora o medo, né, de lidar com o vírus mortal, trabalhar o emocional, o psicológico das pessoas, aprender a lidar com toda aquela situação de risco, mas assim, as proibições, as restrições, né, isso assim foram mudanças muito marcantes aqui no laboratório. Qual é a mensagem que você gostaria de mandar para quem quer seguir essa carreira? Bom, qual a mensagem que eu gostaria de deixar para quem deseja seguir essa carreira? É a mensagem que eu deixo para qualquer carreira que a gente queira seguir, gente, que é amar o que faz, né? A gente tem que gostar daquilo que a gente está fazendo. Só assim valerá a pena. Então, para ser um analista clínico, um farmacêutico bioquímico, para atuar em laboratório de análises clínicas, você tem que gostar de célula, você tem que gostar de microscópio, você tem que gostar de ciências, né? E tem que gostar de estudar. E tem que ter, principalmente, gente, muita empatia
e muito amor ao próximo. Olha, gratidão, um beijo muito grande e um futuro lindo para todos vocês. Tchau, tchau. Ficamos por aqui. Obrigada pela sua participação e disponibilidade. Continuamos a programação. É com você, Youssef. Mais uma dica para a charada bíblica. Oi, pessoal! Agora eu trouxe a última dica da noite da charada bíblica. O autor da passagem, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Caiu literalmente do cavalo, ouviu a voz do seu mestre Jesus. Já sabe? Então envie a resposta para o WhatsApp 014 9970 8095 com o nome completo e concorra ao final a lindos prêmios. E o Emanuel trouxe a história do Padre Benedito, nossa personalidade de fé da noite. Boa noite, eu sou Emanuel Sandoval e hoje vou falar sobre o Padre Benedito Romão da Silva, falecido a 7 de novembro de 2012. Padre Benedito chamava-se civilmente de Capristiano Romão da Silva, filho do senhor Vicente Romão da Silva e da senhora Ana de Campos. Nascido no dia 25 de maio de 1938. Entrou no mosteiro de Itaporanga em 16 de setembro de 1962. Após 6 meses como postulante, no dia 18 de março de 1963, iniciou o noviciado. Fez a profissão no dia 19 de março de 1964. A sua profissão solene foi no dia 2 de fevereiro de 1969. Após a conclusão dos estudos, foi ordenado diácono no dia 11 de julho de 1989. Após a conclusão dos estudos, foi ordenado sacerdote pelo bispo Dom Alano Maria Pena. E mesmo depois de ser ordenado sacerdote, continuou como chefe de cozinha, trabalhando com empenho e muito zelo para atender com cuidado a comunidade, sobretudo com espírito de renúncia e mortificação. Foi responsável pela hospedaria do mosteiro. Por alguns anos colaborou com Dom Estevam Storck, exercendo o cargo de subprior da abadia. Foi também mestre de noviços e pároco em Riversul, mas grande parte de seu tempo dedicou-se incansavelmente no exercício do ministério sacerdotal, principalmente no atendimento de confissões e direção espiritual na portaria do mosteiro. Tinha maior alegria em celebrar piedosamente o santo sacrifício da missa, particularmente a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde gostava de recordar o nome de todos aqueles que lhe haviam pedido orações. Aliás, essa novena regimentava multidões. Vários ônibus estacionavam nas proximidades, trazendo fiéis de várias regiões. Prestava auxílio espiritual aos aflitos e doentes. Dotado de uma força divina indescritível, atendia a todos com os mais variados tipos de problemas, mas principalmente os problemas com saúde. Depois da celebração, ele ia às vezes em jejum até o amanhecer atendendo as pessoas, um por um. Através do padre, os fiéis conseguiam grandes graças. Mas isso ele nunca admitiu e pedia sempre para que nada fosse publicado. Sobre seus dons e seus poderes de intercessão, sempre dizia que não era dele, mas quem curava era Deus. A Câmara Municipal dos Vereadores de Itaporanga, de acordo com o Decreto Legislativo número 002 de 2001, conferiu ao reverendo Padre Benedito o título de cidadão honorário itaporanguense, pelos relevantes serviços prestados ao município. Mediante a sua entrega e confiança na providência, Deus lhe foi infinitamente pródigo, pois a Igreja colheu inúmeros frutos de conversão, de fidelidade e crescimento na fé, através do exercício de seu ministério. Após uma longa jornada de trabalhos, foram aparecendo alguns problemas de saúde que aos poucos foram limitando as suas atividades. Ultimamente fazia hemodiálise 3 vezes por semana na Santa Casa de Avaré, onde veio a falecer.
após ter recebido a unção dos enfermos das mãos do então prior Padre Celso, na companhia de seus amigos, que sempre o confortaram com as suas orações e presença. O seu velamento foi na igreja de São João Batista, com a presença de muitos fiéis que vieram para despedir-se dele, na certeza e na esperança que o adeus se cumprisse mediante a fé em Cristo ressuscitado, e que ele já participa do banquete celeste e descansa na paz eterna junto a Deus. A Santa Missa de corpo presente, com a participação de muitos fiéis de toda a região, foi presidida pelo nosso bispo diocesano, Dom José Moreira de Melo, e concelebrada por muitos sacerdotes diocesanos e religiosos, amigos do Padre Benedito e da comunidade monástica. Padre Benedito faleceu com 74 anos de idade, 48 anos de profissão e 23 anos de sacerdote, e deixou a seus seguidores um legado de fé e confiança em Deus, com quem me incluo, posto que ele me consagrou já pequeno ao coração imaculado de Maria. Agradecemos a Deus pela sua bondade em nos ter concedido compartilhar a vida com uma pessoa abundantemente iluminada e assistida pela graça divina. Um santo em vida e agora um santo no céu. Apoia-me docemente por hoje aqui. Vem morar em mim. Dá-me teu sorriso. Rian que por Jordi. Minha vida é um brevíssimo segundo. Minha vida é um só dia que escapa e que me foge. Tu bem sabes, oh meu Deus, tu bem sabes, oh meu Deus, para amar-te neste mundo não tem nada mais que hoje. Ah, deixa-me, Deus, em tua face esconder-me, para não ouvir o mundo fútil chamar. Emanuel, direto da minha casa para a TV Sementinhas. Vem aí o momento da poesia. Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver dúvida, eu levo a fé. Onde houver erro, eu levo a verdade. Onde houver desespero, eu levo a esperança. Onde houver tristeza, eu levo a alegria. Onde tiver treva, eu levo a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos agora à revelação da charada. Qual é o autor da passagem bíblica, Caio? São Paulo Apóstolos, né, Bianca? Os sorteados serão divulgados na página do colégio. Os sorteados tirarão seus brindes durante a semana na secretaria do colégio. Poxa, chegamos ao final dessa edição da TV Sementinhas. Mas logo, logo teremos mais. Esperamos que tenham gostado. Agradecemos a todos que nos ajudaram nesse projeto. Boa noite a todos. Boa noite, Caio. Boa noite, Bianca. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau!